Olá, voltamos ao programa Saber Direito Responde. Sou a professora Zilá Fadul e estou respondendo aos questionamentos feitos relacionados ao tema Direito Penal Militar, que foi desenvolvido abrangendo justiça militar, a especialidade do direito penal militar, os crimes militares em tempo de paz, os crimes militares em tempo de guerra e o processo penal militar. Estamos respondendo às indagações feitas pelos internautas através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Temos aqui a pergunta feita por Ronaldo Lacerda, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Olá, juíza Zilá Fadul Petersen. Por que a Constituição Federal vigente, em seu artigo 5º, inciso 61, autoriza a realização da prisão nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, independentemente de flagrante delito ou de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente? Atenciosamente, Ronaldo Lacerda. Ronaldo, nós sabemos que a Constituição, ela, quando é uma Constituição promulgada, e a nossa de 88 é uma Constituição promulgada, ela é feita, elaborada por uma Assembleia Constituinte escolhida, cujos membros são escolhidos pelo povo, pela população. A Assembleia daquela época não foi totalmente escolhida pela população, mas uma parte dela. Mas, de qualquer modo, o que nós verificamos é que, quando a Constituição trata da liberdade individual, no seu artigo 5º, ela o faz com extremo rigor, porque é uma grande garantia democrática assegurada ao cidadão. Então, estabelece que as prisões, elas podem ser realizadas em flagrante delito, é óbvio, e também através de ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente. Eu lembro aqui que a Constituição anterior, ela estabelecia a autoridade competente, e essa autoridade podia ser a policial, desde que competente. A Constituição de 88 colocou a autoridade judicial competente. Mas ela abre a exceção. A exceção para os casos de transgressão militar, e aí nós entendemos. A transgressão militar é uma transgressão administrativa, só que ela tem como sanção também a prisão. E aí é restrição à liberdade individual. E mesmo assim, mesmo considerando essa prisão administrativa, como ela é restrição à liberdade individual, o Constituinte achou por bem colocar essa ressalva aqui nesse artigo. E foi muito bem pensado em colocar a ressalva nesse artigo. Agora, colocou também a ressalva quanto ao crime propriamente militar. E, nesse caso, nós poderíamos indagar o que é o crime propriamente militar. Eu fiz há pouco uma distinção que é puramente formal, a distinção do crime propriamente militar, aquele que só existe no Código Militar, Penal Militar, e impropriamente aquele que existe também no Código Penal Comum e está colocado no Código Penal Militar. Em síntese, nós poderíamos até admitir esse tipo de distinção, mas o que nós verificamos é que o crime propriamente militar, ele, além de ser praticado apenas por militar, ele, na realidade, ele vai envolver trabalhos ou serviços ou valores ou bens essenciais às instituições militares. Então, nós verificamos que esse crime propriamente militar, em princípio, ele é simplesmente praticado em termos de imediato. O crime de deserção, por exemplo, o crime de deserção é um crime tido como propriamente militar. E o desertor ele pode ser preso por qualquer pessoa, qualquer militar,
a qualquer momento, independentemente de ordem judicial. Agora, salvo, conforme nós referimos aqui numa aula, quando aquele militar estiver dentro da casa, asilo inviolável. Para entrar na casa precisa de uma ordem judicial. Então, nós vemos que há crimes que é estabelecida essa forma de prisão a qualquer momento. E os outros crimes militares, em geral, apesar dessa ressalva que existe na Constituição, em geral, esses crimes, os seus agentes são presos de imediato, quando constatada a prática ilícita de alguns crimes. Outros crimes, que são propriamente militares, os agentes militares, eles não são presos de imediato, é instaurado um inquérito policial militar. E não com a prisão do agente. Mas outros, sim, a prisão é imediata. Então, vejamos, um desrespeito a superior, a um superior de serviço. Na realidade, aquela prisão, ela se faz de imediato. Não há necessidade de aguardar a manifestação judicial, porque quando o juiz é demandado acerca de uma prisão, ele vai ouvir o Ministério Público Militar e somente depois ele decide. Então, no caso, não há necessidade. A prisão é imediata. Eu entendo que essa ressalva constitucional, ela existe e ela é bem-vinda, mas cabe ao Poder Judiciário analisar com cautela a cada situação para impedir o excesso, o desmando. Então, isto aí é feito normalmente. E nós, eu quero dizer que na órbita da Justiça Militar da União, nós não encontramos excessos no sentido de prática dessas prisões que extrapolem aquilo que nós entendemos como razoável juridicamente. A próxima pergunta foi feita por Jonas Pereira, São Luís do Maranhão. Professora, é possível que um crime considerado inicialmente crime militar seja remetido à justiça comum, onde deverá ser processado e julgado? Ora, Jonas, é claro que sim, porque é possível que, antes da apresentação de uma denúncia, por exemplo, os elementos que existem nos autos de investigação nos conduzam a uma situação, a uma configuração de crime militar. E após ouvido até o réu, interrogado o réu, verifique-se que, na realidade, aquele crime não é crime militar, que há elementos que mostram que aquele crime é um crime comum. E aí nós declaramos a incompetência da justiça militar para o processo de julgamento daquela questão e a remetemos para a justiça que consideramos competente. É interessante notar que essa declaração de incompetência ela pode ocorrer antes de instaurado o processo e, consequentemente, apenas em fase de inquérito, ou depois de instaurado o processo e até mesmo antes de julgar, no dia do julgamento, como uma preliminar de incompetência. Isso pode ocorrer. Isto é perfeitamente possível e perfeitamente legal. Temos, eu acho que uma última pergunta feita pelo Ítalo Nogueira, Brasília DF. Professora Zilá Fadul, comenta-se que há um crime militar concernente ao homossexualismo. Considerando que a Constituição Federal vigente proíbe qualquer forma de discriminação, como admitir a vigência dessa norma do Código Penal Militar? Bem, respondidas as questões formuladas pelos internautas, nós vamos encerrar por aqui o nosso programa Saber Direito Responde
E nos colocamos ainda à disposição de todos, alertando que o e-mail saberdireito@stf.jus.br está à disposição para a colocação de qualquer questão que queiram a respeito das matérias que foram desenvolvidas nas 5 aulas relacionadas ao direito penal militar. Obrigada pela atenção.